Olá, meus amores! Sejam bem-vindos à nova temporada do Descer do Salto. Hoje nós vamos mergulhar naqueles laços que nos conectam e em alguns nós que às vezes a vida insiste em nos prender. Vamos conversar sobre algo que eu acho que todo mundo já viveu de alguma forma: os conflitos familiares. Sabe, aquele assunto mal resolvido que ninguém conversou ainda, aquela expectativa não dita, aquele silêncio pesado, ou muitas vezes muito barulho por nada. E com agressividade? Pois é. Família é sempre falar de amor, falar em família é sempre falar de amor, mas também de conflito. E no nosso episódio de hoje, nós vamos tentar entender como nascem esses conflitos, o que eles escondem. E o melhor, nós vamos tentar transformar nós em laços leves. E nesse episódio especial, nós temos uma convidada inspiradora. Ela tem uma trajetória riquíssima. Tudo que ela coloca tem poesia e arte, porque ela coloca isso no cotidiano dela. E nesse episódio especial, acolhedor e real, nós vamos pensar, refletir e aprender. Não é isso, Patrícia? Verdade, Dani. Então, estamos aqui com a Emanuela Vasconcelos Leite, que é um prazer recebê-la. Então, com vocês é uma profissional multifacetada que dedica sua vida a construir pontes e defender direitos, né? Emanuela, ela é defensora pública, especialista em direito constitucional, mas Manuela não é somente sobre lei e processos, né? Emanuela, ela resolve conflitos. Ela atua como mediadora e instrutora pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive estruturou projetos como Laços de Família, Conhecer para Amar. E o Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflitos da Defensoria Pública, iniciativas que mostram o seu olhar humanizado para as relações. Atualmente, Emanuela dedica uma atenção especial à defesa das mulheres vítimas de violência, junto à Casa da Mulher Cearense. Emanuela foi secretária de Segurança Pública em Sobral e é autora do livro Laços e Nós, Crônicas de uma Defensora, uma servidora com alma de poeta. E ela é mãe de João Guilherme e Pedro Henrique. Emanuela, seja muito bem-vinda. É uma honra recebermos você aqui nesse Descer do Salto. Estamos ansiosas para desvendarmos, na verdade, juntas, um pouco dessa sua inspiradora trajetória. Bem-vinda, Emanuela. Bem-vinda, É muita Manuela. Ai, alegria ter você aqui que Obrigada. acolhida, conosco. tão gentil, bonita, poética, né? Muito obrigada, Daniela, Patrícia. Muito feliz mesmo de estar aqui pelo assunto, né? Que se mostra cada vez mais urgente, mais delicado de se conversar assim, de forma tão franca, tão honesta, tão feminina, né? Sim, sim. E também por estar com vocês, né? E parabenizo por essa iniciativa de pautar as nossas causas, né? Aqui nesse espaço de tanta gentileza e alto nível. Bom, Manu, para a gente que é uma honra recebê-la aqui. Eu queria te fazer uma pergunta sobre seu livro, né? Que é o livro Laços e Nós, Crônicas de uma Defensora. Eu adorei, tem casos interessantíssimos que você viveu dos seus clientes na defensoria. E ele é realmente assim, ele entra na complexidade das relações humanas. Então, o que eu lhe pergunto é, quais são esses nós que chegam mais para vocês da defensoria, né? Quais são os clientes que chegam, quais são esses maiores nós que chegam para vocês? A gente costuma chamar os nossos clientes de assistidos, né? Porque, É, na verdade, é uma sim. relação marcada pela gratuidade, né? E pela amplitude, né, dessa assistência. Mas a sua pergunta é tão, né, desperta em mim uma necessidade de voltar lá atrás, inclusive, Aham. né? Porque quando a gente começa a falar de família, nos vem quase que automático, né, essa ideia da família nesse modelo nuclear, patriarcal, formal, constituída pelo casamento, pela união estável, documentada, né, Uhum. patrimonializada. E eu percebo que a gente tem, eu percebo não, na verdade isso é, né, a ciência, inclusive, as ciências sociais, né, têm se dedicado a esse estudo da família enquanto uma
pluralidade de Uhum. possibilidades, né? Famílias dos mais diversos formatos, famílias homoafetivas, famílias monoparentais, famílias mosaicos, né? E todas essas famílias marcadas cada vez mais por uma escolha dos indivíduos que estão inseridos nessa família. E essa escolha é o afeto. Uhum. Então, famílias atravessadas por toda essa subjetividade do afeto. Então, quando você me pergunta quais são esses nós, aí eu volto lá para aquele início na defensoria, onde eu imaginava que eu ia ouvir um relato e automaticamente eu ia aqui rebuscar uma lei, uma doutrina que eu ia aplicar ali e dar uma resposta para aquela pessoa, né, que estava diante de mim. E fui surpreendida com essas subjetividades, né, com esses encontros e desencontros. Então, quando você me pergunta quais são os nós causados, claro, pelas complexidades do nosso momento atual, né, do nosso momento social, cultural, mas também do um a um desses indivíduos. Então, hoje eu percebo muitas causas para esses nós, né? A impulsividade com que as pessoas resolvem constituir uma família, muitas vezes, né, sem pensar no que aquilo, né, vai trazer para a sua vida, se é aquilo mesmo que ela quer. Então, é muito comum hoje em dia, quando a gente fala, as famílias não duram, os casamentos acabam muito rápido. Isso em si não é um problema, né, assim, os casamentos terminarem quando, de fato, o amor não existe mais, talvez seja até um encaminhamento importante. Tudo bem, um Né? recomeço, todo mundo tem direito A a questão recomeçar. é a incidência cada vez mais, né, frequente de pessoas que assim, eu não devia nem ter casado. Não se programam, Eu não né? amava para isso, entendeu? Porque existe ali aquele momento inicial da paixão, né, que é algo que é químico no nosso organismo, a gente Sim. se apaixona E mesmo, que muitas que vezes já vem bom. um filho. E aquilo dali já, para muita gente, já é um sinal, não, eu já posso Essa é a pessoa da juntar minha aqui com essa vida. pessoa, seja um casamento, seja uma união estável, nós já vamos viver junto. Muitas vezes, como você mesmo falou, já com o filho, né? Então, a gente percebe a ausência desse planejamento, de conferir as compatibilidades, sim, mas além dessa paixão, quais as compatibilidades que existem nesse relacionamento para que a gente possa aproximar mais essas vidas, colocar essas vidas coabitando, Exato. entende? Então, esse é um nó Quando que eu você falou percebo. da família mosaico, me esclarece pra gente o que é uma família Essa família mosaico. mosaico é a família que, vamos lá, os dois já tiveram, os dois parceiros já tiveram relações passadas, anteriores, filhos com de filhos, outros então você vê ali a parceiros. madrasta convivendo com enteados, o Sim. padrasto com enteados, muitas vezes os dois levam filhos de Aham. relacionamentos anteriores, então essa Nossa. família reconstituída ou mosaico, Sim, né? sim. Existem Então, os conflitos numa família comum, né? Que os dois tenham Começam filhos em juntos. comum, quanto mais é, trazendo e, tem isso, mas relações anteriores, né? pronto, e aí, como eu estava falando aqui, essa questão do não planejamento para a constituição de uma família é uma questão, Muito né? forte. Que as pessoas, por vezes, só vão se deparar com essa questão quando já está em fase de desfazimento, Sim, se não, né? é Eu lembro, né, que eu acho que essas histórias acabam ficando mais fácil patente. da gente trazer a realidade tal como ela é. Eu lembro que, inclusive, na época da pandemia, um casal estava com dificuldade de pagar pelo casamento, enfim, a gente encaminhou para o casamento gratuito pela defensoria, e eu lembro da ansiedade deles, né, para fazer aquilo rápido, até porque estava todo mundo ali com medo do lockdown e eles iam para uma determinada cidade, queriam resolver logo aqui. E com 3 meses, o mesmo casal Que dor. entrou em contato porque já queriam formalizar o divórcio, Meu né? Então, visivelmente, a gente percebe que ali não foi o tempo do amor acabar, mas a falta do planejamento Sim, para aquela união. Né? Então, esse é um nó que a gente percebe, né, que ainda existe muito, isso independente de idade, essa falta do planejamento, do né, E Dani? planejamento. intolerância, né? Porque as pessoas estão muito intolerantes. Não Eu, querem prosseguir nas suas demandas, nas suas eu percebo que conquistas. isso hoje, o que a gente chama, né, de intolerância dentro das relações, está muito também pela lógica do capital, né? A gente está Sim, tratando as relações pela mesma lógica do consumo, isso. né? Não deu Perfeito. certo aqui, eu troco, eu substituo, Sim, né? sim. E o amor, Imediatismo, né? né? Como a gente falou aqui, relações marcadas pelo afeto, eu não preciso mais ficar junto porque existe um compromisso da minha família com essa outra família, ou Isso. porque, enfim, eu quero estar junto porque eu sou
apaixonado porque eu amo, porque eu gosto, ok. Mas o amor dá trabalho. Dá trabalho. É isso E que as pessoas pensam que é um conto de fadas. é, Oi, não, gente, não é conto de É, Não, fadas. mas não olha, quer dizer que eu tenha que estar numa relação que não me traga bem-estar e momentos de felicidade. Mas o amor, ele dá trabalho, ele Sim, requer cultivo, sim, ele sim. requer entendimento de que disponibilidade. Me ame quando ali, eu mais precisar, sim, né? ele quer esse entendimento de que aqui são dois universos particulares, e por isso que eu falei de conferir compatibilidades mínimas, porque Perfeito. são elas que vão sustentar no Perfeito. momento em que essa diversidade ela comunicar que está Sim, ali sim, coabitando, né? sim. Então, assim, a intolerância, na verdade, é a surpresa que as pessoas ainda têm de quando vão viver juntos, nossa, mas nós somos diferentes. Sim, sempre fomos. Oi, você A só viu gente isso só não agora, fez foi amor? ver isso antes de Exatamente. planejar todo É, esse investimento que nós É. fizemos nessa relação. Aí, uma outra questão que pega como um grande nó é a violência, né? Porque sim. aí você vai, né, para essas relações hoje constituídas pelo afeto, pelo desejo de estar junto, mas que a gente não deixa de carregar toda uma bagagem cultural, e aí, né, infelizmente, essa bagagem cultural ainda aponta para uma estrutura patriarcal, e a Sim, mulher, em muitas relações, ainda fica como, né, ali um objeto do desejo do Sim, homem, sim, sim. e isso acaba determinando muita desigualdade de distribuição de tarefas, muitas violências, né? Inclusive os filhos assistindo essa violência, sendo vítima dessa violência também. Muito cruel. Então aí é outro nó, É. né? então, Imagino que são muitos nós, né? Muitos nós, e Muitos, muitos aí nós. entra essa questão que o mundo tá desenvolvido, a ciência desenvolveu-se bastante, né? Estamos no mundo online, a tecnologia desenvolveu demais. Sim, E aí vieram as questões nas relações. Eu lhe pergunto, Manu, os conflitos, né? Esses conflitos familiares. Tem algum equívoco que. Quais seriam esses equívocos maiores que existem nesses conflitos familiares que levam as pessoas a se desentenderem? Será que tem alguma influência do mundo tecnológico, da vida hoje que está tão influenciada pelas redes sociais, um As mundo pessoas emocionalmente muito, distantes, né? Essa muito elétrico, hiperconectividade. né? É como se o tempo hoje está passando muito mais rápido e as pessoas estão muito cheias de demandas e assim, talvez numa busca desenfreada pelo ter e também ser, né? De onde o mundo das redes sociais exigem das pessoas, né? Uma aparência. E eu pergunto a você quais seriam os maiores conflitos, os maiores equívocos nesses conflitos familiares, influenciados por essas redes sociais, talvez. Teriam alguns que você poderia citar para é, a gente? estamos vendendo a ideia de que conviver é fácil, de que a gente tem esse direito a esse amor idealizado, né? Esse amor sem defeitos, porque nós colocamos nas redes sociais, por exemplo, os recortes mais bonitos e mais Sim, perfeitos da nossa vida. Não quer dizer que a nossa vida seja aquilo, Isso. né? Então, quando a gente constitui a nossa própria família, a gente cria uma ideia de que está sendo fácil para aquelas outras pessoas que eu estou vendo ali. Existem referenciais de perfeição que eu quero alcançar, de consumo, né? Como eu falei, a ideia do consumo sendo impressa ali dentro das relações. E aí essa idealização, ela se quebra no momento que eu começo a conviver de forma mais aproximada com qualquer indivíduo. qualquer indivíduo, qualquer Independente de ser relação. esse indivíduo um parceiro, que eu pretendo ser um parceiro romântico, um filho, um amigo, qualquer pessoa que se aproxima e que, vamos dizer assim, os interesses passam a conviver mais, as necessidades passam a se confrontar mais, o conflito, ele vai existir. É. Então, o que eu percebo, assim, qual é o nosso maior equívoco? Primeiro é a gente negar as nossas diferenças. Nós somos seres Eu acho isso diferentes, Sim. né? crucial, Então, a gente negar as precisa diferenças. E viva a partir daí, diferença, Sim, né? né? Eu estou com disposição, eu solteira, eu estou com disposição para entender outro indivíduo com sua complexidade, com a sua diferença, com suas afinidades tão diferentes das minhas. Aí eu estou, tá? Então eu vou precisar de um outro recurso que muitas vezes a gente, né, coloca de lado, que é a comunicação.
Porque a comunicação é a nossa ferramenta Fundamental. de chegar lá e compreender o universo dessa diferença do outro, que veio de outra família, que veio de outra cultura, que veio de outra formação. Então, só pela comunicação eu vou conseguir me fazer entender a esse outro, né? Sim. De mostrar para ele com clareza o que eu preciso, como eu desejo ser tratada, quais são as minhas O expectativas, diálogo, né, entre o os dois diálogo. sempre, e Então, também esse se observar, saber até onde exatamente, você se pode ir, o que conhecer, você pode né? melhorar, né, Então, nessa muitas relação. vezes, assim, esse combo, como você mesmo falou, a falta de autoconhecimento, a carência e a precariedade da comunicação, porque nós não fomos ensinados e Sim. ensinadas a realmente a se comunicar com clareza, de forma não violenta. Então, essa violência, ela é uma marca. Quando a gente fala de convivência humana, social, familiar, a gente precisa admitir, nós somos seres violentos. Sim. Infelizmente, nós estamos vocacionados ao amor, Sim. mas nós nos utilizamos Tendenciosos a... de estratégias violentas para comunicar o que a gente O precisa. Homo sapiens está vivo, né, no ser humano. O que é que você acha Sim, disso? não, pois é, nós A temos, gente, claro, assim, necessidades instintivas, sim, primárias, mas nós temos ciências sociais, humanas, desenvolvidas que sim, nos oferecem hoje muitas ferramentas, por exemplo, no Laços de Família, uma das estratégias de intervenção com os casais que estão passando por um momento de desfazimento de vínculo é a mediação, que se utiliza de uma série de é, técnicas e de ferramentas de comunicação, como é a sim. comunicação não violenta, para auxiliar essas pessoas naquele momento de reta final a entenderem o que é que elas precisam, quais são as camadas que estão por baixo daquele eu só quero o valor de tanto, eu só dou se for tanto. Ah, eu quero a casa, da casa eu não saio. Isso são posições rígidas que as pessoas assumem porque elas não tiveram espaço para falar sobre as camadas mais profundas desse conflito. Mas por que que só quer dar se for esse valor? Mas por que que só aceita receber se for tanto? Será que não tem nada mais profundo? E é isso que a gente faz lá. Perfeito, que Descobertas, né, nesses sentimentos. esse projeto que é Fala o aí, projeto Dani. Laços de Família, né? Conhecer para Amar. Que ele parece ser uma iniciativa bem inovadora. Eu ia falar sobre isso. Qual a filosofia dele, né? A- Pronto, a Exato, que era o filosofia que você já dele. estava colocando aí Pronto. exatamente dessa pergunta que eu ia fazer, você já até Já, adentrou já, perfeitamente no que você É, colocou. porque quando eu falei da comunicação, eu ia pontuar exatamente isso. Hoje a gente já pensa em como auxiliar as pessoas quando já estão desfazendo o vínculo, né? Porque chega nas instâncias do Estado juiz, né? Sim. Do Estado policial, muitas vezes, Sim, Já infelizmente, vai quando é caso de já chega no violência. estágio E aí, mais... nesse momento, é que sim, vamos auxiliar essas pessoas a conversar. E eu fico pensando como é que a gente pode auxiliar no começo, Pois é. nas Pois instâncias é, como iniciais. prevenir, que é o que você mas fala muito, prevenção, Sim, né? inclusive um espaço como esse que nós estamos aqui, nós estamos É um... trazendo ideias para ideia. quem Se nos liga, Mas gente, é acompanha. isso quando é mesmo. interessante, ela está falando aí, por momentos ela citou a palavra violência. E eu li rapidamente algumas partes do teu livro, as crônicas, mas assim, eu ri, porque foi É muito tragicômico, interessante. talvez, Sim, gente. A história da moça, né, que levou o marido para defensoria, no caso você, para o divórcio. E ali ela fica nervosa e, por fim, pega a bolsa para sim. jogar, e lá vai juiz e defensor, e todo Todo mundo mundo se para debaixo da escondendo debaixo mesa. da mesa, Ela disse: não, não quero separar, assustado. não, não quero me Então, enfiar na assim, audiência, não quero Sim, me eu digo, sim. separar, não. gente, o que ela sentiu, eu me coloquei ali no lugar, o que estava dentro dela para ela se expressar com aquela Intensidade. agressão, né? É. E assim, não se preocupou que tinha um juiz, tinha policial, tinha um defensor público, e ela agiu daquela forma. Então, é preciso, e a gente às vezes, você vai presa, ok, mas eu digo assim, vamos conversar, vem cá, o que está acontecendo com você? Por que isso? Tem algo dentro dela, raízes de amargura, alguma dor, algum conflito? O que esse homem fez que tanto desagradou ela? Assim, eu ri um pouco, mas eu me preocupo muito. Ela está naquela posição. Isso dói em mim, sabe? Mas, Quantas ao mesmo máculas tempo, dentro eu dela, rio, porque foi né? uma cena muito engraçada. Achei legal o livro Mas dela. quando ela chegou a esse ápice dentro dela, né? Quantas Achei máculas Eu muito vão... consigo, inclusive, interessante. juntar as duas colocações de vocês para trazer uma só resposta, porque você me pergunta qual é a filosofia do laço de família, Sim, e você fala desse relato, né, dessa assistida, que na hora da audiência concluiu que o que ela mesma impulsionou, que era o divórcio, não é o que de fato ela precisava e e queria, queria. né? Então, Só esse foi o que ela choque falou.
entre a ação e realmente a intenção. E aí eu digo, a filosofia do laço de família é permitir que se estabeleça um espaço seguro, onde as pessoas possam, nesse momento tão delicado da vida, e que estão a desfazer um vínculo, que Sim. elas consigam falar dessas camadas, que eu consiga me ouvir e ouvir o outro para entender o que de fato eu preciso. Né? Se eu estou indo buscar o divórcio porque eu estou me utilizando dessa iniciativa como uma ferramenta de barganha, acreditando que o outro vai ficar com medo, vai recuar e vai E fazer o que eu quero controlar. dentro de casa, Controlar ou se ele. de Existem fato todas. eu estou amadurecida, né, o Sim. Eu suficiente não com quero mais esse relação a essa indivíduo na minha decisão e eu não vida. quero mais esse vínculo. É. Livrar disso Isso aí. parece muito simples, né, para gente que tem, inclusive, né, mais desenvoltura no falar e no conhecer sobre a gente, pelo menos buscar conhecer sobre a gente, mas isso não é assim, geral. Né? Muita gente Casos ainda não isolados. consegue realmente se Colocar de sondar lado. sobre o que precisa. E seja de qualquer classe social. Acho que muitas vezes você está no âmago da emoção. Você Sim, deixa a emoção acima da razão, né? E aí onde as pessoas não conseguem se Mas deparar para pensar, para se analisar, fazer essa pergunta, o então que é que de fato eu quero, né? quando eu atuei por 7 anos com processo judicial, fazendo audiências, petições, todo aquele trabalho que é Aham. inerente a uma atividade judicial em si. Eu me via muitas vezes, enquanto profissional mesmo, me sentindo limitada, frustrada, por estar percebendo que eu não estava fazendo uma entrega para aquelas pessoas que de fato ressoasse numa satisfação, subjetivamente falando. O Certo. juiz fazia parte dele, dava a sentença, eu fazia a minha parte, protocolava as petições, participava das audiências. Dali a um mês, as mesmas pessoas figurando no cenário ali, Olha, revisionando os alimentos, pedindo revisão de guarda, pedindo para diminuir pensão, pedindo... Enfim, o que deixava claro que a essência, né, da sim. necessidade daquelas pessoas não foi alcançada com aquela decisão, com aquele processo, com a nossa Tinha que se atuação. aprofundar mais, Então, a né? ideia do laço de família vem como precisamos de um espaço multidisciplinar, porque aí a gente precisa reconhecer como profissional do direito que a gente não detém o conhecimento necessário para fazer uma escuta especializada, né? Para, sim. por vezes, fazer um direcionamento que seria para um psicólogo, né? Fazer um encaminhamento que seria de um profissional do serviço Isso. E que leva social, um Mas isso tempo, não é né? né? colocado, né? Leva um Só é colocado o tempo. Sim, formalismo, é como né? se você resolveu a parte objetiva, jurídica, ok, você fez sua parte. É, Mas essas E pessoas a vão alma, voltar, sondar essa alma, né? né? Tem alma. Elas não estão tem que satisfeitas, aprofundar né? Então, é mais, mais né? do que entregar o direito, é entregar a satisfação. E aí eu lembro que na época a gente saiu conversando com alguns profissionais e identificando. Até pedagogo se juntou ao grupo, assistente social, psicólogo. E é um projeto que a gente chama Projeto Guarda-Chuva. Pode se juntar lá profissionais das Olha, mais que diversas áreas, bacana, que né? E assim, para acompanhar Interessante. pessoas, a gente já Para pegou, ajudar. né? Por exemplo, divórcio que a gente chama divórcio simples, que é um divórcio sem bens e sem filhos, por exemplo, sem filhos menores. E eu já entendi que não existe, por exemplo, divórcio simples. Não O existe divórcio sentimento simples, deles. porque a simplicidade está no nosso olhar jurídico, mas porque não tem complexidade jurídica nenhuma. Mas eu já peguei, eu já fiz uma mediação, eu mesmo como mediadora, de 3 horas. E era um casal já com filhos maiores, sem bens para partilhar, e eles olhavam para o outro, já separados de fato há mais de 5 anos, e eles olhavam para o outro. Mas o que é que a nossa filha fulana vai dizer? Mas como a gente olha, vai encarar nosso neto cicrano? Sabe? Então, assim, você percebe que existe ali uma demanda ainda de se auto-justificar, de justificar para os outros que são importantes no para caso muito eles. Será que não tem emocional, muito né? Uma também demanda orgulho, emocional. né? Às vezes um orgulho envolvido, às vezes Tem nem de querem o tudo, divórcio, Tem de né? tudo, é tem de muito tudo, nó, E mas aí é um se deixam, vão embrolho esse negócio levando, e por isso emaranhado. que tem que só a dar tempo, né? comunicação, né? Porque os nervos acirrados depois se acalmam e mudam, né? Resolvem até Sim. nem se separar. Então, a nossa aposta é de fato na comunicação, na escuta empática, sem julgamento, né? Para que essas pessoas consigam se sentir realmente num lugar de muita confiança para falar sobre si mesmas e encontrar resolução, porque a ideia não é desafogar o judiciário, né? A ideia de um projeto assim é, de fato, alcançar
a satisfação das pessoas, de modo que elas possam, inclusive, se apropriar dessa ferramenta e levar para a vida. Sim. No próximo conflito que eu tiver, eu já minimamente sei como é que eu me encaminho para um diálogo mais respeitoso, mais pacífico. É essa a filosofia do projeto. E isso justifica, inclusive, a falta desse espaço justifica a reação como a da assistida do caos que você contou aí. Então, Foi gente, muito olha, interessante. Eu vejam esse gostei. livro, é muito interessante. É. Tem muitos causos Tem de rir, interessantíssimos. mas tem de chorar também. Ali a ideia, com essas histórias mais, né, assim, engraçadas, inusitadas, é mesmo trazer esse alívio cômico para o livro. Eu fiquei com receio do livro ficar muito pesado, né? Porque tem histórias Não, muito é muito, tristes mas também, aí né? faz parte, né? Quem lê todo vai perceber Sim, que sim. assim, tem emoção para todo tipo, né? Mas tem Sim. as mais densas. E eu não queria que o livro ficasse pesado. Como uma mãe, né, que ela estava esperando a confirmação da paternidade, não era quem ela esperava, e você até, você sempre com sua sensibilidade levou isso até ela, se eu estiver errada me corrija, mas você disse, olha, mas o seu padrasto quer te registrar. E aí ela tristemente disse, não, mas eu queria o meu pai mesmo, eu Sim. queria saber o meu pai biológico mesmo, né? Então, naquele momento, ela não queria só um pai, ela queria de fato o pai dela. Quem é o pai biológico, né? Descobrir quem Eu é. já cometi alguns deslizes. Esse eu considero um que hoje em Mas dia eu não não acho, faço Manu, você mais. vê dessa forma? Eu acho Não, que hoje a não. minha visão, né, depois de eu faço, né, faço análise, né, Certo. tento me entender comigo há 11 anos. E ainda me pego me surpreendendo com Com as você minhas mesma, mas isso profundidades. a gente está Então, sempre em evolução, né? hoje a gente, por vezes, a gente se percebe ali diante do assistido e sem ter muito mais o que fazer para consolar. E eu acho que um dos meus papéis, né, Uhum. é também trazer essa palavra de conforto, Sim. né? Mas eu não tenho solução na manga, né? Ou Ah, talvez a minha forma mais hoje, né, eu entendo, mais adequada é devolvendo perguntas. Inclusive, é uma das técnicas da mediação é a pergunta aberta. Então, assim, como você se sente com essa decisão? Como você se sente é como um com o seu psicólogo, padrasto? né? Talvez seja uma pergunta mais apropriada do que dizer, mas o seu padrasto não é o seu pai, não faz às vezes de seu pai, enfim. Entendo. Você gostaria de abordar, hoje você abordaria de uma forma diferente, Isso. Mas eu né? preciso passar por essas fases para eu entender, Mas aí né? que tá, você teve sensibilidade, você olhou com o coração ali, não era só uma defensora pública, era uma mulher que estava Sim, olhando outra mulher, você ali teve sororidade, olha, vem cá, de alguma forma, deixa eu tentar sim. acalentar essa alma aqui. Então, é onde está seu diferencial, É né? porque tudo é novo, né? O caso que chega para você é novo, leva um tempo Não para tem ensaio, estudar, para não. ajudar, e Não, não Não pois depende tem. tudo de não você, tem. né? Não, não, É. não tem. Aí, no caso, hoje, com essa complexidade das redes sociais, né? Qual, assim, o maior desafio que você vê que os pais passam quando eles têm filhos e se separam, né? E que seria que eles mais sentem, sofrem, né, nesse momento? Porque há uma exposição dessas crianças, desses filhos nas redes sociais, né? Os pais se separando. O que eu percebo é assim, quando existe esse início de processo de desfazimento, né, dos vínculos, mesmo antes de se consolidar, as pessoas já começam a tentar identificar aliados, né? Quem vai Hum, ser o meu aliado nesse processo? sim, Né? Nesse processo que eu estou dizendo aí, não estou falando judicial, Certo. porque a gente sabe instintivamente que vai ter O um filho. percurso doloroso Sim. pela frente. E muito frequentemente os filhos são logo cooptados como parceiros, né? Vamos, aliados nesse processo. Mas não só, né? Famílias. Vejam, se vocês pensarem um pouquinho, vão lembrar de alguns casos aí de pessoas conhecidas que se separaram e as famílias, por exemplo, não se falaram mais. Sim. Romperam as famílias de cada um dos lados que tinham proximidade. Por quê? Porque tem essa necessidade de estou do lado do fulano, estou do lado do sim, cicrano, com né? certeza. Então, O que é existe isso. lamentável, né? E houve um tempo em que a gente não tinha rede social para ter como aliada, a gente não tinha opinião pública para nos colocar em posição de, vamos aqui, eu vou jogar minha situação aqui na internet para as pessoas ficarem do meu lado. Por quê? O que que eu percebo, né? Qualquer que seja a separação,
por mais simples que ela seja juridicamente, mas vai ter um acréscimo de dor que é inevitável. Sim. E essa dor, eu sempre digo que ela é pessoal e intransferível. Sim, Porque a dor é cada sua um vai somente. sentir de uma É. forma o impacto daquele desfazimento em sua vida. Sim, sem certeza. dúvida. E É aí, muito duro. o que eu percebo? É que nesse caminhar, as pessoas se desesperam, porque é uma dor muito aguda. Sim. São muitas incertezas. E aí, com essa dor, eu fico lançando mão, mais uma vez eu digo, por falta de conhecimento, de estratégias de comunicação mais sutis, mais delicadas, eu fico lançando mão, no ápice do desespero, de ferramentas como a internet. Colocar a minha vida exposta aqui nas redes sociais, sejam com Eu diretas ou acho, com dá indiretas. pena quando eu vejo isso. Delicado, né? Gente, olha, não dá indiretinha não, amor, na internet, não é legal? Não é nada Dizem que, elegante, não vai resolver nada. Pelo contrário, o nó vai apertar É o mais, que eu a gente acho, chama, inclusive, na né? comunicação, da espiral do conflito, né? Às vezes o Sim. conflito está numa dimensão que é administrável com o diálogo, mas quando ele vai para uma plataforma como a rede social, ele escala exponencialmente. Vai ficar E aí, gritante. aquela administração do conflito, primeiro, vai ter muitos aliados para um lado e para o Você outro, tá muitas amplificando o opiniões. negócio. E essas opiniões, e o que é importante a gente frisar isso, inclusive, assim, para quem está nos ouvindo, que por mais boa fé que uma pessoa tenha ao opinar sobre a sua vida, ainda assim a opinião é É dela. dela. Porque É muito propriedade pessoal. mesmo da nossa A vida é dor é só a sua, gente, só você carrega. né? Mano, uma coisa que eu tenho visto, vocês observam nas separações, é tendencioso o filho ir para um lado ou para o outro, né? E assim, eu tenho visto, muitas vezes, alguns filhos irem mais para o lado de quem tem uma situação financeira melhor. É cruel minha pergunta, o que eu estou falando faz sentido. Vocês já perceberam isso? Não. Que às vezes os filhos tendem Depende não muito de sei, muita eu dou coisa. uma Da Depende da idade aceitação da dessa criança, pessoa. depende da capacidade dela de assimilar o E da contexto aceitação do outro, complexo que né? está Do pai ou da ali se mãe. desenvolvendo, né? Depende de muita coisa. É. Tem muita. O que que eu percebo não estou às vezes? generalizando, mas existem Sim. casos que É, porque também tem situações em que, logicamente, né, um ser em desenvolvimento ainda muito, né, uma criança muito pequena, ela tem os seus desejos ali que são facilmente é, manipuláveis, é. né? E que Então, alguns pais usam isso, a né, depender para da trazer. forma como o cuidador ou a cuidadora se utiliza desse desejo para capitalizar essa Sim, criança para o aquele. seu lado, É. né? Pode ser que consiga, surta um efeito imediato, mas eu aposto muito no tempo. O que eu Sim, tenho É o percebido é tempo. que, por vezes, as pessoas, né, é muito comum quando eu recebo ali uma pessoa, né, principalmente mulheres que acabam me buscando mais, que acabaram de se separar, geralmente eu digo assim, olha, o tempo e as ferramentas terapêuticas e judiciais adequadas vão trazer tantas O respostas, tempo é o melhor né? melhor remédio, né? Tenha remédio. paciência, porque vai trazer. Então, assim, às vezes, essa criança que no início ali da separação dos pais foi manipulada, né? Houve essa tentativa né, de comprar os interesses dessa criança, Mas por vezes ela mesma enxerga a realidade. vai vir na Quem era que maturidade. estava de Mas às boa vezes é fé, adulto, é Tem uma, adolescente também pode é, acontecer. tem Normalmente pode, uma fica um pouco teoria pode, que em fala complicado, que qualquer os mas idade. filhos, eles superam esses traumas com 2 anos do divórcio dos pais. Não sei se é verdade, se tem uma base bem científica nisso, mas que diz que com 2 anos os filhos já superam esse trauma, né? Lógico que tudo vai ser levado para a vida inteira, né? Mas o tempo realmente é um bom remédio, a gente tá, soluciona muita tem coisa, tanta, né? o assunto tá tão bom, diretor Jatali, que a gente Sim, está no bloco 1 ainda, é porque é tanta coisa boa para falar, né? Finalizando esse bloco, a eu sua- queria falar sobre a pensão alimentícia, Manu, que é assim, as pessoas têm dúvida, né? Quem vai tem. pagar, quem vai receber, um acha muito, outro acha pouco. Então, assim, quais os pontos cruciais que tanto para o que paga, para o que recebe, eles precisam entender sobre isso, sobre esse direito e esse dever no contexto econômico e social. Como é que funciona? Eu Assim, sempre digo sua. que o cenário ideal era não precisar de ter a intervenção, né, do Estado juiz para definir quanto cada pai, cada mãe vai contribuir ali no desenvolvimento, né, vamos dizer assim, no sustento material
da prole comum, né? Essa era a situação ideal. O ideal é que as pessoas conseguissem conversar e dizer assim, quanto nós gastamos atualmente para prover o sustento do nosso filho ou dos nossos filhos. Coloca isso na ponta do lápis, na ponta ali, né, da caneta, calcula e deu tanto. Como é que está a nossa capacidade, né? Porque isso também vai ser proporcional a quem pode mais, contribui com mais. Quem pode menos, contribui com menos. Mas se existisse uma boa comunicação e boa fé, na verdade não precisaria de ter um terceiro determinando como isso ia se dar. Esse é o cenário ideal. E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão se atentando que isso é o melhor. Não é para eles que estão pagando, é para os filhos. Entender que quem está gerenciando a vida deles está ali inteiro, está querendo contribuir, está tentando fazer o seu melhor, entendeu? Então, isso repercute emocionalmente também na pessoa dos filhos. E aí eu estou reforçando isso porque as pessoas têm dúvidas. Tem gente que chega lá, não, eu já conversei com ele e a gente já se acertou com relação ao valor da pensão, mas eu preciso dizer para o juiz? Eu disse, não, você só precisa pedir ao juiz quando vocês não conseguem dialogar. Porque vocês continuam sendo pai e mãe, vocês só estão decidindo que, doravante, a família vai ter um novo formato. Mas vocês continuam sendo família, com um formato diferente. Mas eu né? creio que dificilmente é justa essa pensão. Eu creio que ela não. Mas é porque muito entra difícil, nesse, né, né? como eu falei, né, A nessa... boa-fé não impera, eu acredito, em não todos os impera. casos. A maioria das vezes, não. Porque a partir do momento que há separação, existe essa necessidade de cada um puxar para si Pra si. o máximo de benefícios que for possível, seja esses benefícios emocionais, seja esse benefício material. É do ser humano, Então, né? Isso já é piada em rede A- social, acontece, né? Já vi olha, piadas sobre, a bem gente- interessante. a gente custa acreditar, mas acontece de um genitor, a genitora que nos dias que está com o filho, compra uma determinada roupa ou dá uma determinada regalia ali pro filho e diz assim, mas você só usa aqui. Se você for para casa do seu pai, da sua mãe, você não pode no meio levar. artístico, Para né? ficar Pessoas muito de condição, a gente já viu esse caso. demarcado que esse benefício eu tô te dando e só eu posso te Mas dar. é muito mesquinho, né? Mas aí é que tá. Isso é movimentado por esse desejo de atrair esse filho como aliado. Isso é determinado por um movimento de carência afetiva mesmo, de não compreensão ainda de que eu estou tentando suprir essa necessidade no lugar errado. Eu, inclusive, ia dizer isso Nem um pouco aqui sábio e tinha me isso, né? escapado, Dani, mas uma das coisas, assim, que eu recomendaria fortemente, você está numa crise na relação, percebe que vai inevitavelmente caminhar para um desfazimento, quem puder, assim, entre no processo terapêutico, comprometido, com todos os envolvidos, de preferência, né? Os filhos, os pais, sabe? Os parceiros que vão se separar, porque isso ajuda muito. Sim. Você saber que essa dor é minha, vixe, mas isso está doendo, porque lá atrás eu já vi meus pais se separarem e eu estou vendo isso de novo, mas isso não tem nada a ver com meu filho, eu estou instrumentalizando meu filho. A gente consegue, quando fala isso, porque a é tão gente doloroso. consegue fazer as distinções da nossa história muito e da bom. história que está acontecendo ali e que é outra. Manu quase Mas me fez aí chorar. eu Agora, isso é interrompo no verdade, eu sou sentido, sensível também, mas essa dica isso dela é mesmo. excelente, mas pessoas de baixo custo, né? Pior, onde Elas piora vão as ter coisas, acesso a esses condição econômica. terapeutas, o Pronto. governo, o Estado dá isso. Aí, Por ó, o exemplo, Laços de o Família dá, Laços por de exemplo, Família e é dá. gratuito, todo o Aqui no estado serviço. do Ceará. Aqui em Sobral, o Laço Mas de o Família critério só tem em deles também Sobral. só podem Só em pessoas de Sobral. baixa renda ou Na não? verdade, o Laço de Família, como é um projeto da Defensoria Tem em que parceria ser- com uma tem que ser para as faculdade, né, pessoas. que é o UNITA, ele só atende pessoas em situação de vulnerabilidade financeira ou Que é o vulnerabilidade. correto? É uma coisa até que é importante dizer aqui, porque tem mulheres que estão num contexto de violência e, muito embora tenham uma condição financeira, mas não estão podendo acessar o patrimônio por conta de uma violência patrimonial, por No exemplo. caso aí, Pode ser cabe. assistido pela Perfeito, Defensoria gente, olha isso aí, hein? até acessar o seu patrimônio. Se A você partir não tem do acesso ao momento. seu patrimônio, você pode ir embora, você vê uma... Aí acessei o meu patrimônio, aí Isso já pode consegue ser contratar um uma advogado. dica, um exemplo para o Estado, para a nação, né? Porque nós temos um país rico por natureza, pujante, que pode desenvolver Sim. muito essa questão para as pessoas, Sim, né? saúde
é saúde É saúde pública, né? pública, Sim. com E, certeza. e aí, mental, que em a gente vai algumas falar dela. E é faculdades muito tem, sério tem isso. núcleos, né, que atende de forma gratuita, faz atendimentos psicológicos. Aqui em Sobral eu sei que tem uma fila, né, mas existe. Agora, de fato, né, assim, o que eu tô falando, por isso que eu disse, quem pode, comece um processo pode ser. terapêutico, porque a gente vê pessoas que podem e que acham que isso é uma coisa de menor importância, e não é. Eu diria que é o grande cerne, né, disso tudo, é você se haver consigo nesse processo, se cuidar mesmo, se Se entender, abraçar, eu saber quais sempre são as suas falo. Se causas, amar, ter amor próprio, para né? você gerenciar essa causa comum de forma mais delicada. Eu sempre digo que quando se Parte da inicia própria pessoa. esse processo de separação, deve se iniciar um tempo de delicadeza. Sim. E, infelizmente, acontece o contrário. Eu digo assim, se uma ferida está doendo, você vai tacar sal. Porque é o que muitas vezes as pessoas de fora fazem e as que estão dentro também. Sim, Quantas sim. vezes você vê uma pessoa separando, tu vai deixar assim, É. e tu não vai pegar não sei o que não, e assim, você É. tá jogando sal numa ferida que tá aberta, né? É. Manu, Perfeito. no caso, infelizmente, né, nós vamos passando para Um mais tema um que é o bloco. sobre a violência doméstica, né, que tem crescido muito. Infelizmente, a violência doméstica é uma realidade persistente, né? No nosso país todo. Quais são as formas de violência que vão além da agressão física, né? E como essas violências invisíveis, como a psicológica, emocional, também a virtual, podem impactar a saúde mental e bem-estar de uma vítima, né? No caso, a longo prazo. Eu diria que é a curto e a longo prazo, porque o impacto é imediato, Imediato. né? Imediato. E Muito assim, você triste. usou a palavra, né, silencioso, e de fato é tão silencioso São os mais perigosos, que talvez, né? as mulheres vítimas normalmente não percebem. Não percebem quando inicia, não percebem, sobretudo porque já vem de uma cultura familiar em que aquilo é comum, é normalizado, né? Então, Machista, eu no já caso. via isso daqui acontecer na minha casa. Minha mãe sempre disse que isso era normal, que mulher que segura o casamento, portanto, mulher tem que aguentar tudo isso, porque eu não tô, eu escuto, gente, isso demais nos dias de hoje. Tem um livro de Assim, um eu pastor. nunca apanhei, doutora dele. Eu não Nunca? posso, eu nunca apanhei, né? Que é como ela chama. Sim. Nunca fui agredida fisicamente. Exatamente. É como se fisicamente fosse o ápice. Não é. Às vezes o Sim. mental, né? Aquela. Os dois sustentam a casa, o homem e mulher, o casal. Eu digo que são duas colunas, né? Mas se uma coluna fica fraca, tende a cair. Tem um livro do pastor Linaldo, ele é da área de família. Ele fala que a mulher é a ponte que todos passam por cima. Os filhos, o marido, todo mundo ali passa por cima, para lá e para cá. Mas se ela cruza os braços e disser não quero ser mais ponte, cai tudo. Aí vem esse valor da mulher, da importância, né? Mas realmente ela sustenta muito, é uma coluna muito especial, Então, quando né? você É uma fala da base sólida psicológica, demais. ela se. Na verdade, você fala das formas de violência para além da física, né? Sim, A violência psicológica, sim. né? Essa ofensa moral que Palavras, acaba né? infringindo dores emocionais insondáveis, porque a gente não tem a capacidade, uma escuta ali de um atendimento de sequer imaginar onde essa ofensa foi esbarrar naquela pessoa. Onde ela está conectando isso com um sofrimento, um trauma de infância, de adolescência, né? Então, assim, é muito profundo isso. E tem mulheres que são, chamadas de gorda, tu não vai se cuidar, eu vou te trocar por uma novinha. Ou Ou de a burra. única coisa que tu fazia era cozinhar, nem isso tu faz mais. O que é que eu tô fazendo aqui? Depois perde o marido, não sabe por quê, né? Então, Absurdo. assim, são as mais diversas Ameaças, né? ofensas, né? Que vão desde... Imagina isso diariamente, né? Porque Torquemada, né? ouvir uma vez já soa na gente, assim, de uma agressividade insuportável. E diariamente E você dependendo da mulher, ela ouvir vai isso. acreditar naquilo, Sim, E né? Se ela né? não acaba se tiver autonomia, ela vai acostumando, acreditar. Ela né? vai dizer, eu Se realmente Sim, sou burra, eu acostumando. inclusive isso realmente... provoca distorções de realidade, Sim, da sim. mulher não saber mais o que de fato se ela está exagerando na percepção dela, ou aquilo é mesmo real, ou que ela está. Não, se ele diz com tanta frequência, porque isso deve ser a verdade. Eu é que tenho que me cuidar. É. Eu é que não sou boa o suficiente. Então, essa é a violência psicológica. Tem também a patrimonial, que é muito sutil. Tem muitas mulheres que acham que é só a forma de colaborar em casa, mas elas estão trabalhando e não têm acesso sequer ao cartão do banco delas, que elas precisam pedir dinheiro ao marido
para o parceiro para comprar seja uma coisa para ela, tem que justificar a Embora necessidade, contribuam e embora financeiramente. trabalhe, Ah, embora, né, e É, não tenha acesso ao seu salário, cruel isso. eu conheço. mulheres que são impedidas de trabalhar, impedidas de estudar, Se compram com é, seu dinheiro, às vezes esconde o que comprou para o marido não ver, porque está sim, comprando e ele pode criticar, né? compras não autorizadas no cartão de crédito, né, da vítima, né, o marido pega Por isso ali, que ou implicações do nome da parceira, né, você pega ali, abre uma empresa, faz negócio em nome da sim, parceira, sem autorização. Então, Exatamente. são os mais diversos E exemplos. até virtual também, né? Inclusive, nós podemos falar aqui um pouco do cyberstalking, né, que é uma espécie de perseguição virtual, onde as vítimas são monitoradas em suas redes sociais, os agressores criam perfis falsos, monitoram os movimentos, enfim. E isso tudo gera muito adoecimento, muito sofrimento psíquico para essas mulheres, né, que são vítimas de todas essas violências que a gente já falou aqui. E aí você pergunta, Patrícia, do impacto disso. E os impactos são os mais diversos, né? Que vão desde Maléficos demais. ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, até ideação suicida, mulheres que passam a ter medo de se relacionar. Quantas vezes eu já escutei e escuto, infelizmente, isso é da atualidade dos meus atendimentos, mulheres dizendo, não, eu não quero nunca mais me relacionar, assim, eu tô com medo de todo homem, né, que se aproxima de mim, apesar de eu saber que nem todo homem vai fazer. Conscientemente eu tenho essa informação, mas eu fiquei com medo de tão profundas que são as marcas deixadas por essas violências. Pois é, uma coisa interessante é que com relação ao crescente número, né, da violência doméstica, que tem crescido cada vez mais, né, não tem nem estagnado, assim, é uma crescente Sim, mesmo, sim, em todas as classes sociais, né? A gente percebe que as mulheres ainda hesitam em denunciar, né? E isso vem muito também da relação da exposição online. A mulher, ela tem medo de julgamentos, né? Essa sim. pressão social, né? E agora midiática, né? Então, eu acho que isso também é uma apreensão que dá nelas, dentre vários fatores, de não denunciarem. Então, Manu, o que eu peço a você, assim, fala para quem está assistindo, provavelmente alguém que está precisando de uma palavra dessa, de que forma você pode acolhê-la Perfeito, e Dani. encorajar essa mulher que está sofrendo hoje essa violência a denunciar. Até olhar aqui, né, e me Sim. conectar com quem potencialmente pode estar precisando dessa mensagem. A gente escuta com muita frequência mulheres dizendo, eu não denunciei, ou eu não denuncio porque eu tenho medo de não dar em nada, eu tenho medo de ferir a família dele, que eu gosto muito, eu tenho medo dele mudar, isso ser só um momento, só uma fase do nosso relacionamento, eu tenho medo de não conseguir o que eu quero judicialmente, porque eu não tenho como contratar um advogado. Então, é uma série de dúvidas que povoam essas mulheres no momento dessa decisão. E aí o que eu tenho para dizer é que, de fato, por tudo que a gente falou aqui, inclusive, a gente sabe que esse percurso do desfazimento, da denúncia, né, é um percurso que sim, que gera uma dor, né, uma dor mesmo ali, de ter que saber que ali, a partir dali, doravante, você vai viver outra Uma vida, né, que ruptura, a família né? vai ter um novo contexto, com filhos ou sem filhos, você vai ter uma nova trajetória a partir daquele momento que você fizer a denúncia. Mas eu digo, essa dor, ela tem um prazo. A dor desse processo, né, depois da denúncia, ela tem um prazo. Com as intervenções corretas, com o processo terapêutico, com sua rede de apoio, essa dor vai passar. E aí você vai recomeçar. Agora, a dor dessa violência e desse contexto de opressão que você vive, ela não vai passar se não tiver uma escolha sua, consciente, deliberada, de sair e romper com esse ciclo da violência. Não deixa que o medo tome conta de você, né? Você tem que Sim, acreditar. e hoje no Estado, né, como um todo, quando eu digo Estado, eu estou me referindo às instâncias formais, né, judiciais, policiais, já existe uma estrutura muito humanizada e especializada no acolhimento às mulheres vítimas de violência. Então, essa estrutura envolve profissionais multidisciplinares, né, dos vários ramos do conhecimento, psicólogos, assistentes Pois sociais, é, policiais, delegados, e assim, defensores públicos, juízes, promotores. As instituições têm prestigiado muito, né? Na verdade, têm priorizado, né? A palavra mais correta, de colocar nesses locais mulheres,
né? Até por, né, a gente vestir a mesma pele e Sim, saber sim. como essa violência nos alcança. Isso. Então, fica mais fácil, né, Importante gerar isso. uma empatia naquele Muito acolhimento. importante. Inclusive, aqui em Sobral, nós temos a Casa da Mulher Cearense, que congrega ali no mesmo espaço uma rede de assistência e de enfrentamento à violência, que tem o Juizado da Mulher, que tem a Defensoria Pública com um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher, que tem o Ministério Público, que tem a própria coordenadoria ali, que tem assistente social, tem cursos para fomentar a autonomia feminina, tem esse acolhimento para Perfeito. mapeamento dos riscos, a que nível de risco essa mulher está submetida. Então, assim, vários serviços ali trabalhando junto para que essa mulher se sinta acolhida, assistida, mas mais do que isso, protegida. Quando ela precisa sair de casa, essa instituição acolhe, ela é para ela morar Tem ali um naquele abrigamento tempo, existe um provisório, abrigo. né? Tá. Ali são poucos dias, mas essa rede de assistência que tem funcionando lá dentro já entra em campo se for uma mulher vulnerável, né? Para tentar identificar ou algum dos projetos do Estado que tenha esses trabalhos de proteção às vítimas, porque nós temos alguns, Sim. né, projetos no Estado que trabalham com proteção às vítimas, e aí depois desse abrigamento lá na casa, essa mulher vai para um local seguro, né? Esses são os casos mais extremos de violência, quando essa mulher realmente não tem para onde ir, não tem uma rede de apoio, mas também tem os aluguéis sociais, né? Quando essa mulher não precisa necessariamente ficar, né, nesse local, né, mais preservado, mais sigiloso, é possível buscar aluguel social. O Porque às vezes trabalho ela não tem da uma condição financeira, que a gente vai falar sobre Sim. isso no O próximo trabalho da bloco. defensoria, por exemplo, o meu trabalho lá na casa nesse momento, é entrar com as ações cíveis para garantir pensão alimentícia, se for o caso, a partilha dos bens, todas essas ações cíveis, né, que são necessárias para garantir os direitos dessas mulheres, porque a gente sabe, denuncie, saia de casa. E aí muitas mulheres, sim, eu vou para onde? Eu vou viver de quê? Então, É, tem alguns aspectos práticos, muitos aspectos práticos, que precisam ser providenciados como uma medida pós-denúncia, né? E aí o nosso Perfeito. trabalho lá é fazer essa escuta, identificar quais são as ações necessárias, até indenização eu tenho entrado, indenização por danos morais, materiais, né? Para Olha só. garantir que tudo o que puder, né, ser entregue de volta a essa mulher como uma reparação por essa violência, a gente possa fazer por lá. é Perfeito. interessante, ela falou questão de violência e sigilo, né? Agora, no mês de fevereiro, nós estávamos fazendo algumas doações. E um amigo que trabalha com instituições de caridade e tudo, indicou um casal, né, para ir receber alguns objetos. E eu fui entregar, e aí eu perguntei onde fica essa casa de amparo a mulheres, em Petrolina, Pernambuco. Aí Pernambuco. ele disse, olha, é sigilo. Sim. Mas um dia, quem sabe, vocês puderem fazer uma visita, nós podemos ver isso. E aquilo eu fiquei assim impactada, sigilo, para a segurança dessas mulheres. Sim, para você ver, E aí né? você está confirmando isso que eles me falaram, e eu fiquei impressionada. É um casal assim muito distinto, bem apresentáveis, né? Mas a gente vê, como você disse aí, a polícia muitas vezes está envolvida para ajudar também, né, nessa questão de segurança. E aqui temos em Sobral, né, a Casa da Mulher, né, Manu, Como ela cearense. colocou. Representa um farol, né, de Sim. esperança e acolhimento. Então, como a Defensoria Pública atua nessa sinergia com essa instituição? E qual, assim, o impacto concreto, né, dessa parceria na vida dessas mulheres que buscam apoio e proteção nesse espaço seguro? O que seria, assim, o suprassumo, vamos dizer assim, o auge, né? Qual o cume disso Eu tudo? até falei aqui que essas instâncias funcionam em rede, né, lá na casa, Ministério Público, Defensoria, e lá a gente tem um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E Sim. aí, nesse núcleo, a gente oferece essa escuta especializada, e o que eu percebo é que muitas mulheres que a gente atende lá, as que já têm medida protetiva, elas chegam com essa crise de confiança. Sim, uma crise generalizada. Eu não sei mais em quem acreditar, eu não sei mais quem escutar ou para Acredito. quem falar, Uma né? descrença Onde é seguro eu total. falar. E Nossa. aí eu tenho priorizado muito esse espaço, assim. Aqui você pode falar, né? Eu estou aqui para te É ouvir, um para te espaço compreender. seguro. E Você sabe o está. que tem acontecido com frequência depois dos atendimentos, depois, porque parece ali, quando elas misturam a dor
com as questões mais objetivas que têm que ser solucionadas, parece que fica tudo muito confuso, muito difícil de ser resolvido. E quando a gente começa, por isso que eu gosto tanto da palavra laço também. Uhum. Você começa aqui, encontra a pontinha e aí vai tirando junto com elas. Ó, vamos desfazer esse novelo? Se você puxar de uma vez, vai ficar mais arrochado o negócio. Vamos desfazendo devagar, eu vou lhe explicando cada etapa desse processo. E aí, quando a gente desfaz o novelo e ali aquele, né, aquela linha solta, acontece com muita frequência delas dizer assim, eu posso te dar um abraço? Ai, Não, se isso olha tem acontecido só. com tanta Eu acho que frequência, essa isso para mim, quando esse você diz assim, pagamento qual é a culminância? É isso. Certo. Quando eu entendo que ali, nós duas, mulheres, vindo de realidades diferentes, estando em Sim. momentos diferentes da vida, mas tendo um corpo que sofre impactos similares, né? Nós nos irmanamos ali. Nós nos Legal, conectamos legal. nessa causa. Então, para mim, é um momento alto do meu Nossa, trabalho. se Bacana, as mulheres se derem as parabéns. mãos assim, a gente vai É muito muito longe, bacana. hein? E isso Vamos, pode melhorar a vamos. Ah, sociedade, incrível. né? É. Porque eu digo que as mulheres são a beleza e a esperança do mundo, Gente, eu parto de uma de um mundo melhor. quando eu parto da premissa de que Deus diz que quem vai gerar um filho é a mulher, isso para mim já é A tudo. responsabilidade, Quem vai nota gerar 10. são elas, não foi para o homem, né? Eu acho isso incrível. E quando Nossa você fala força. assim, o que é que pode encorajar uma mulher? Eu acho que uma das coisas que mais encoraja, a minha experiência prática tem mostrado isso, que o que mais encoraja, logicamente, não é esse meu chamado aqui, né? Não é uma autoridade dizer, venha que você está seguro. O que encoraja uma mulher é ela saber que não precisa passar por isso só. Ela sentir isso na prática. É Sim. quando ela tem uma vizinha que diz assim, eu fico com teu filho, vai lá na casa da mulher cearense que eu vou ficar com ele até tu voltar. Olha que fantástico. Eu faço O almoço, apoio. eu faço almoço na tua casa, mas não deixe não. Eu escondo uma coisa importante para você. Sabe? Quando eu digo esconder, é assim, eu guardo Exatamente. Esse um documento que é encorajamento vem importante, daí. eu guardo sua Sim, roupa para você sair num sim. momento de maior descrição. Sim. Enfim, eu ter alguém que tá junto. É. E eu acho que o que a gente precisa, né? A gente fala muito em sororidade, mas não é uma proclamação. Não. São atos Vamos para a prática. Vamos práticos. nos dar O as mãos que é de que nós fato. estamos É dispostas a verdade. fazer para que uma mulher saia de um contexto de Não é só um violência? blá blá E blá todas bonitinho têm de dons, pregar. né? Cada um É. vai dar uma ajuda no que É uma pode, no ajuda que é bom, material. né? Eu posso aqui, eu vou te indicar um profissional, eu posso te levar na Sim, psicóloga, eu posso Tudo é marcar um válido psiquiatra para dentro do que ti, você sim, possa né? ofertar, claro. Então, e a gente só percebe isso muitas vezes quando é a nossa pele que está sob, né, a violência. Aí eu não assisti a irmãs minhas quando precisaram, porque agora eu estou sentindo o que é Sim. a gente estar só nesse momento. Então, gente, pensa, às vezes tem alguém do seu lado que está sofrendo isso, e você pode ser a rede de apoio dela, né? A vizinha, a irmã, a prima, a amiga. E essa mulher pode transformar a sua vida, se tornar Pode, empoderada e ter pode. uma vida Sim. nova e Sim. com outras conquistas e fazer dela uma Então, pessoa ter especial. autoridades prontas para auxiliar é importante, mas as autoridades estão nas suas salas de trabalho, estão esperando a demanda chegar. A rede de apoio está do lado. E o espiritual? Entra em algum momento a espiritualidade, ajudas espirituais de Eu sou oração? suspeita para falar porque assim, eu sempre convoco a minha dimensão espiritual para tudo que eu vou fazer, né? Eu tento não me esquecer nunca, mas eu tenho importante. clareza que isso é da Emanuela, CPF, Sim. né? E enquanto CNPJ, enquanto representando a Maravilha. Defensoria Pública, eu sou Estado laico. Então, quando eu estou atendendo, eu respeito todas as crenças, eu respeito as não crenças e eu Certo. estou ali para um atendimento humanizado, né, moralmente legítimo, né, e mais a dimensão da fé, né, a não ser que eu perceba alguém ali que me peça e me pergunte qual é a sua, né, já Certo. Tem que aconteceu ter em momentos muito pontuais, né, para buscar uma outra inspiração, mas normalmente eu não trago isso para o espaço de Para o atendimento por espaço. respeito
as mais diversas Talvez ela crenças. quis ouvir É. que você tivesse a mesma crença que ela para te dar credibilidade. Não necessariamente teria que ser, né? Ela Sim, que Eu sim. acho. Aquela que veio e aquela perguntou qual cliente. é a A sua cliente, religião, Não, disse, às quer vezes, se assim, já aparecer. aconteceu, não né, é o comum. Porque eu digo, porque nós seres humanos somos um tripé, né? Que eu digo corpo, alma e espírito, né? Então a alimentação é o que tem que ter, esse corpo, essa alma, esse espírito, Eu é, acho que tem que o que dar. ela Mas faz. ela investigar também, né? Seria interessante. quando eu digo que hoje o meu trabalho já Mas está ela, muito pautado a demandar por talvez meio a de alma perguntas mesmo, o que é que né? essa pessoa precisa, porque vem o que ela mais precisa. É, Sim, Esse sim. sim. caso que eu estou dizendo da pessoa perguntar na minha crença é porque ela estava lá para contestar um divórcio, né? E ela não queria se divorciar porque acredita, né, que isso seja, vamos dizer assim, proscrito pela religião dela, pela crença dela, e ela disse, eu não posso assinar isso, e era um divórcio, mais uma vez, repito, simples, que nada é simples, mas era um divórcio sem bens, É. e é um direito potestativo, a partir do momento que uma parte diz que não quer mais, é só questão de tempo, o juiz vai No decretar esse caso, um divórcio. deles não queria, Não ele queria, não queria e a ela parte já tinha queria, entrado com o divórcio, o marido, e ela não queria. não queria Não E pela queria. ela fé disse que não dela, podia por assinar causa porque da aquilo era um religião. pecado, né, Entendo, segundo a religião dela. é, Ela não tá. falou a palavra pecado, mas ela disse que Deus não permitia aquilo, que Entendi. era É muito indissolúvel. triste, né? E aí, É. Mas aí, às vezes são influências até de alguma denominação, de alguma religião aí que ela, nem E aí aí, ela Ana? pergunta assim: a senhora não acredita que é indissolúvel? Qual é a sua fé? Oh, E é, nessa hora ela não está perguntando a do Estado, ela está é a lógico. perguntando a pessoa, minha, O a Estado pessoa, é a né? laico. mulher, Ela tá, Emanuela, e tá, não tá me É, chamando. Então, assim, a quando ela autoridade. pergunta, aí, aí eu me sinto autorizada a falar enquanto pessoa, Sim. e dá né? Para ela opinião. saber que está ali diante de uma pessoa, muito embora eu, enquanto Estado, representante do Estado, se ela não quer assinar, ela não assina. E vai para o juiz decidir. Se ela não se sente bem, se aquilo vai perturbá-la ao ponto de ela se sentir comprometida com Deus, quem sou eu para dizer, mas não existe Não isso, fala. ou existe isso, ou a senhora está certa? O Estado é laico. É laico. Então, quando ela me pergunta, eu me sinto autorizada, mas do contrário, eu não convoco a minha fé Entendo. nos meus atendimentos. É algo É meu. Manuela, aí. você acredita que o fortalecimento da autonomia feminina em todas as suas dimensões, ela é uma barreira eficaz contra a violência, seja ela física ou psicológica? Como é que a gente pode promover mais essa autonomia na sociedade? Porque você prega muito isso, né? É Sim, algo muito relevante para a mulher. Eu vejo que você entende isso até como uma forma de prevenção, né? De passar por essas rupturas sim. sem medo, sem dor. Eu adoro esse tema, né? Assim, autonomia feminina. E, inclusive, quando você me pergunta, é uma barreira para a violência? Eu digo mais, é uma ponte para a felicidade. Mais do que uma barreira para a violência, assim, as Vai mulheres se além. identificarem se identificarem com o seu lugar no mundo, né? Sim. Isso é uma ponte que vai levá-las a um bem-estar, a momentos de Uma ponte felicidade, bem né, bem estruturada, difícil de estruturada. E derrubar. quando eu falo de autonomia, a gente linka de uma forma muito rápida com a autonomia financeira, mas eu estou falando mais, né? Eu acho que se faz urgente ante esses formatos que a gente falou aqui de família, famílias plurais, famílias que se formam e que se desfazem a Se- partir do afeto, se existe ou se não existe. Então, não é que a família esteja acabando. A família, ela tem outras formas de constituição. E as pessoas sabem hoje, né, com mais clareza, que têm direito a estar ou não umas com as outras. Sim. Então, diante desse cenário, se faz cada vez mais urgente as mulheres identificarem qual é o meu lugar. Assim, quem são os meus vínculos? Para além do meu par romântico, quem são os meus amigos? Quem são as pessoas que estão fechadas comigo? Como é que eu nutro essas outras relações com pai, com mãe, com primos, com filhos, né? Sejam eles frutos daquela relação ou não, com amigos. Por quê? Porque quando se ruir esse relacionamento, eu tenho um chão para chamar de meu. É tão Eu tenho meus importante isso. É vínculos. muito importante. Tem Sim. gente que fica presa num relacionamento porque não tem ninguém. E por incrível que pareça, isso é real. Eu já atendi uma senhora que ela estava sofrendo todos os tipos de violência, patrimonial,
sexual, psicológica, e ela não tinha absolutamente ninguém aqui em Sobral por ela. Meu Deus, coitado. A rede, né, de assistência entrou em contato com o pai, que morava em outro estado, e ele disse, eu não queria esse casamento, ela casou, agora ela que sustente as pontas. Nossa. Então, ela precisou, de fato, do Estado. Então, uma mulher sair de um cenário como esse, e aí a gente vê aí os tribunais da internet julgando as mulheres que não denunciam, que não saem de relacionamentos abusivos, mas não sabe o que essas mulheres passam. Esse julgamento, essa pressão por é muito cruel, carência, que que- amedronta muito, né? Carência emocional, dependência Sim, emocional, sim. dependência financeira. Financeira, Então, quando né? eu falo de autonomia, eu falo você identificar um lugar afetivo para você no mundo, para além do seu par romântico, que é legítimo ter, que é bom ter. Quem não gosta, né? De estar Claro, apaixonado, de estar é. amando e sendo amado. Mas é nossa Mas que última existe medalha de vida. honra. A única medalha de honra é o seu parceiro. Sim, Como mas se, meu existe Deus, vida e você? para além, É. sabe? Existe uma vida financeira, existe um planejamento de vida, né? As pessoas, quando se sentem socialmente pertencendo, elas, inclusive, ficam menos vulneráveis a relacionamentos abusivos. Porque se eu começo a identificar o ciclo de violência, opa, eu sei para onde eu vou voltar, eu tenho os meus, eu já sei o que é amar, eu tenho referência de amor. Então, eu não preciso ficar aqui onde estão me dando menos. Porque eu sei que eu posso ser amada pelos meus amigos, eu sei como é que minha família nuclear me ama. Eu posso amar, eu posso oferecer, mas eu tenho o direito de receber também, Claro, né? Em medida claro. proporcional, cada um com a Perfeito. sua forma de manifestar Sim, amor. sim. Mas essa autonomia é o que garante, inclusive, que essa mulher não vai se sujeitar a qualquer coisa, porque ela já tem muito. Sim. E aí eu não estou falando só no sentido material, para ficar claro, né? Estou Claro, porque falando dá a ideia de nas que eu todas ganho as dimensões independência da vida. financeira. Ter, inclusive, como você falou, uma espiritualidade pulsante. Sim. Eu Ajuda saber muito. o que me habita, né? Que eu Isso. tenho uma alma manifestável, Ok. né? Que pede todas essas dimensões de amor, mas com bem-estar, olhando com assim, segurança, com Claro. respeito. Independência, Então, né? tudo isso para mim é autonomia. para trás. Eu queria que você, se você visse aquela Manuela mais jovem, aquela profissional que estava ali começando nos primeiros passos no universo do direito e na defesa dos direitos, que conselho você daria para aquela garota que está começando? Acho que não necessariamente na sua mesma área, mas aquela garota cheia de sonhos, que está começando, né? Que vem exatamente do que a gente acabou de falar. Procura observar teus dons, o que você tem, né? Para não focar só nessa coisa de que eu vou formar uma vida familiar. Que conselho você dá para essa jovem lá atrás? Eu fiquei pensando, né, você falando aí, discorrendo sobre a pergunta, e eu vou convocar Chico Buarque. Eu gosto muito de uma passagem de uma música dele que diz: não se afobe não, que nada é para já, né? Então, assim, uma filosofia que eu carrego comigo é que a vida, né, e as coisas mais extraordinárias que tem na vida, elas são processuais. Elas não se conquistam de um dia para o outro, E os né? jovens têm essa pressa, né? Nós temos, Nós, né? Que todos nós nós. vivemos Mas a gente isso, vai né? acalmando um pouquinho, Então, entendendo melhor. entender que a gente vai vivendo, lançando sementes, né? E que lá na frente você vai cumprindo ciclos que lhe permite fazer colheitas, mas tem que continuar jogando sementes, Sim, né? Nunca é sim. só colheita. E talvez eu diria, eu acho que a Emanuela foi bem nisso, né? De ter paciência com as sementes, mas ela se preocupou muito, né? Talvez mas isso não é tão distante, o que eu quero não é tão distante da minha realidade. Eu venho de um contexto, né, familiar, financeiro, tão simples. Então, não é desejar demais. Então, por alguns momentos batia a Era a ansiedade. vozinha da sabotadora Sim, falando no sim, a ouvido, né? ansiedade, você não está querendo muito, não. E de fato, eu tive que acreditar muito nessas etapas processuais. E eu vou dizer aqui o que eu digo para o meu filho. É um exemplo simples, é metafórico, mas eu gosto muito de falar com eles dessa forma porque fica mais didático. Uma vez o meu filho me pegou numa quarta-feira, cansada, tomando um vinhozinho na sala, ouvindo minha música, jantando, morta de cansada, mas aliviada porque cumpri o dia. Ele chegou e disse assim: eu queria era isso, eu queria estar numa quarta-feira tomando um vinho. Aí eu disse assim: sente aqui, garoto. Perfeito. Sente aqui. Aqui, Eu disse senta assim: você aqui. quer ver minhas fotos de quando eu tinha 20 anos de idade? Uhum. Onde era que eu estava? É isso que Né? eles Para precisam você ver perceber. como você
né? Não, tá, não Tá foi muito, pronto, não tá, veio pronto. tá muito melhor. Olha o tempo E que aí você eu disse andou, pra né? ele, ele disse assim, mas mamãe, eu tenho tanta vontade já de, quando eu penso assim, vou ter uma semana de prova, Todos Aí eles. eu disse assim, olha, vamos falar aqui, eu tentei trazer uma imagem que me veio lúdica na hora, eu disse assim, você é um macaquinho que vai atravessar uma floresta, né? Uma floresta densa. E aí o macaquinho afobado olhou, não, mas eu quero chegar lá no final, lá é que tem fruta boa, lá, eu quero chegar lá. Tá, mas você não tem braços para chegar lá. Você só tem como alcançar o próximo galho balançando diante de você. E tem mais. Se soltar muito afobado, vai cair. Então, pega o próximo galho e fica segurando até ter firmeza. Então, o que você tem agora como próximo galho são suas provas que estão chegando na próxima semana. Você agarre a elas e vai fazendo cada galhinho desse com firmeza e você chega lá. No final do seu objetivo, né? Que é aquela Legal. frutífera que você está aguardando ali. Perfeito. Então, assim, talvez seja um exemplo até bobo, mas para Mas ele então funcionou, faz que todo agora quando ele está sentido. angustiado, ele diz assim, próximo galho é esse estágio aí, né? E É, é o tá vendo? próximo Absorvendo. Então, galho. pais e É mães, pelo isso. amor de Deus, É, toca O real nos filhos, conselho né, de gente? Emanuela de É. ontem para a Emanuela de hoje, eu achei interessante, né? Na verdade, são ciclos, né? E essa de ir lançando as sementes, mas Sim. nunca parar de lançar as Sim. sementes. Tem o tempo da colheita, mas nós vamos sempre precisar de lançar sementes. E isso é tudo muito maravilhoso, né, Manu? Muito Perfeito. prazer lhe É. conhecer, ver Manu, que você é uma aqui, pessoa meu. muito especial, viu? Estou muito feliz de ter conhecido você. ela tem Essa luz. sua riqueza de experiências, de ajuda às mulheres no seu trabalho. E é Verdade. muito bom, é emocionante ter uma pessoa tão especial conosco aqui hoje, né, Manu, você Dani? faz a diferença, de verdade. Faz, Olha sim, aqui, olho no olho, sim, parabéns. Por mais Obrigada. mulheres como verdade. você. É, Que Obrigada. Deus, que você seja assim, que trabalho você lindo. é inspiradora, como eu coloquei no começo, Sim. né? E é uma poeta, gente. Ela é poeta, escritora. Como eu É. disse, ela coloca a Olha. arte e a poesia na vida, Ela na tem dureza alma. do dia a dia, minha E filha. eu quero dizer assim uma coisa para Manu. Manu, olha, no seu momento down, quero te dizer uma coisa. Quando aparecer ele, que aparece na vida de todo Sim. ser humano, você lembra de uma coisa. Pense assim: eu já venci. Eu já combati o bom combate. Porque eu vejo em você já uma vencedora. E agora é só lucro. Verdade. Mas eu tento me conectar. Eu agradeço demais, sabe, as palavras de vocês. Estou até emocionada, né? Mas Porque é isso. quando a gente fala de trajetória, é inevitável a gente rebobinar a fita. Vocês são dessa época que a gente Sim. rebobinava a fita? Talvez esteja aqui, ó, conversando com a geração Z que não vai saber do que a gente está Claro, falando. Isso mesmo. Mas a gente volta ali e percebe, assim, como a vida ela é rica de possibilidades, né? Sim. E aí eu me conecto com isso, agradeço a vocês por terem me garantido esse ensejo para voltar, passear pelo tempo, para falar de futuro, né? Assim, de fato, eu sou muito grata, sobretudo pela minha oportunidade de servir. Minha trajetória até aqui foi no serviço público, nunca tive uma experiência na iniciativa privada, então eu sempre acho que é um grande privilégio para mim poder servir as pessoas que eu nem conheço. Porque aí eu, de fato, eu não me Grandioso, conecto, né? né, com pessoas escolhidas, né, com pessoas que eu faço uma admissão, se eu quero ou não, né? Na verdade, são com as trajetórias mais diversas e por isso que eu digo, não tem ensaio. É tudo de improviso e cada uma dessas pessoas vão passando por mim e deixando ali legados, né? Maravilha. O livro, inclusive, foi um pouco disso, assim, de como eu queria eternizar essas histórias na minha própria história de vida. Então, eu agradeço a vocês por esse ensejo tão rico, né? E eu espero que esse podcast tenha uma vida muito longa, que vocês possam se conectar com muitas outras trajetórias de mulheres que tragam aqui contribuições para tornar a nossa vida melhor. O que eu quero Obrigada. é trabalhoso, mas como tudo é, né? Parece simples, mas a gente com essa vida corrida, mas eu digo, não, a gente tem que parar, vamos Tem que falar dar um tempo para isso. Alguém está precisando ouvir uma palavra, né? E É. cada tema que vem aqui colocado, eu tenho certeza que alguém ali que escutou ouviu algo que pôde ajudá-la, né? Então, Sim, você falando aí que ajuda pessoas que não conhecem, né? Tem gente que não está ajudando nem quem conhece. Não levanta nem... É tão egoísta que não ajuda nem quem está do lado. Quiçá ajudar um próximo desconhecido, né? Porque Então, muitas quão vezes- grande é o teu trabalho, ainda mais por serem pessoas desconhecidas. Às vezes é uma palavra salva uma vida. Uma palavra Sim. traz um bom ânimo para É o alguém, intuito né? disso aqui, sabe? É.
reter o que é bom, porque todo mundo tem algo de bom Sim, para sim, oferecer. sim. E que a gente nunca deixa de acreditar nisso, né? Que o mundo está tão cruel, tão individualizado, né? Enfim. Manu, para terminar aqui, me diz assim, ao longo da sua história pessoal e profissional, eu acredito que deve existir alguma figura feminina, pode ser uma pessoa autônoma, famosa, que te inspirou, te inspira de alguma forma? Olha, é inevitável para mim falar da minha mãe, né? Com todas as limitações, né, que eu sei que nós temos enquanto mulheres, ela vem de uma formação patriarcal, né? Então muita coisa que ela me disse hoje, nós estamos tentando reaprender juntas, né? Inclusive essa frase que mulher que sustenta um casamento é uma frase que ela ouviu e que ela reproduziu, né? Mas quando eu digo que ela é uma referência, talvez não numa formação feminista, mas numa formação humana, né, de defender, né, com todos os recursos que ela podia, que eu pudesse chegar bem, saudável e com condições de fazer os meus próprios aprendizados. Ela fez isso, sabe, com muitas limitações materiais, mas também enfrentando os leões diários dela, ela conseguiu pedir a revista emprestada para eu poder ter repertório para fazer redação. Ela nunca se formou, mas tinha um faro, assim, alguma coisa nela. A intuição dizia assim, essa menina precisa se formar. Eu não me formei, mas ela vai. Eu não me formei, mas os meus 3 filhos vão. Então, assim, eu não posso pagar, mas eu vou defender, vou fazer uma sustentação oral de uma bolsa para eles no colégio e conseguir a bolsa para os filhos. Eu não sei nem para que ela precisa desse livro, mas se ela está dizendo que precisa, eles são caros, mas eu vou comprar, sabe? Eu não tive uma festa bonita de casamento, mas ela vai ter. Então, assim, ela defendeu as condições para que um dia eu pudesse chegar e dizer assim, mas mãe, só essa parte que nós temos que nos reposicionar, e não sou só eu não. Hoje eu estou devolvendo para ela, a nível de conhecimento, o que eu recebi, né, moralmente e materialmente, né, como se ela tivesse assim, um dia alguém vai ter que me ensinar alguma coisa, vai que essa menina, eu vou botar ela em condições de jogo. Então hoje a gente conversa sobre os nossos direitos e ela disse assim, mas minha filha quer dizer que eu aprendi errado, a vida toda, nós duas, mas vamos reaprender. Então ela é essa figura muito importante, né, assim, próxima, mas dessas ideias de emancipação feminina, isso me veio depois, assim, no nível macro mesmo, de compreensão. As leituras da Bell Hooks têm me ajudado muito, assim, todo o livro dela que eu vejo, não só ela, né, várias outras, Virginia Woolf, enfim, e aí vai, né? Eu tenho tentado muito, realmente, ler mais mulheres, porque eu fui percebendo que também, pela nossa formação, de forma muito automática, a gente vai lendo o que nos oferecem, né? E são homens. Então, estou tentando fazer esse movimento de ler mulheres, de entender. E muitas escritoras da época que tudo era muito mais difícil, sim, né? Sim, que tiveram que né? enfrentar muito mais para abrir esse caminho para a gente, né? Exatamente. Você falar da sua mãe, finalizando aqui, nós temos a nossa, né? Que bom que você tem a sua, aproveite. Diga que ama muito, ligue mais, converse mais, é muito bom. Porque um dia se vai mesmo, como nós vamos, é um ciclo, né? Nada é para sempre, né? Manu, com alegria, vamos nos dar as mãos. Eu digo que as mulheres devem se dar as mãos, né? Obrigada, foi maravilhoso, uma honra receber você. E vocês que estão aí, obrigada pela audiência maravilhosa. A gente está no YouTube, também no Spotify, quem quiser assistir esse episódio de hoje. E foi maravilhoso. Obrigada a você também. Obrigada, Dani. A Lady Rossana também, minha parceira aqui a gente busca nessa temporada. Aprender, quem sabe passar alguma coisa boa. Sempre. Para que a vida venha fluir com mais charme. Esse charme que as mulheres trazem para o mundo, a felicidade, a alegria, a esperança e a insistência de poder encontrar um mundo cada vez melhor. Nós somos incríveis. Sim. Beijos da Flor. Tchau, tchau. Foi ótimo.